Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos resolver uma questão da PUC Paraná de Medicina 2024. É a questão número 34 que fala sobre progressão geométrica. Vamos dar uma olhada no enunciado? O enunciado diz o seguinte: a sequência ABCDE é uma progressão geométrica crescente. Somando-se 2 a 2 os termos dessa sequência e registrando-se todos os resultados, obtém-se o conjunto 40, 52 e assim por diante, cuja soma dos 10 elementos é igual a 844. Determine a raiz quadrada da média geométrica dos termos da sequência ABCDE, que é a APG. Gente, dá uma olhada no enunciado, tenta resolver, eu não vou dar spoiler nenhum nesse momento. Pega um papel, você sabe que é importante que você tente fazer as questões, e se você não conseguir, daqui a pouquinho eu já te dou alguns spoilers para você conseguir fazer sozinho, tá bom? Vai lá, gente, tenta lá resolver. E aí, conseguiu? Se não conseguiu ainda, eu vou te dar alguns spoilers agora, então alerta de spoiler. É isso aí, pessoal, vamos lá. Primeiro spoiler que eu vou dar para você é o seguinte. Tente escrever os 5 termos da PG ABCDE em função do primeiro termo e da razão. Sempre que você puder reduzir o número de variáveis é melhor. Agora você tem A, B, C, D e E. São 5 variáveis. O melhor é que você tenha somente 2. E você pode escrever qualquer PG sempre em função de 2 variáveis. Normalmente você acaba escrevendo, quando você tem uma questão que fale de multiplicar esses termos em PG, você acaba escrevendo um termo central e aí você começa a evoluir para um lado e para o outro. Então, o termo central você pode chamar de x, o próximo termo vai ser x vezes a razão, e você escreve o termo anterior como sendo x dividido pela razão. Da mesma forma, se forem 5 termos, como no caso desse, você pode fazer x vezes q, que vai dar xq ao quadrado, e o outro vai ser x sobre q ao quadrado. Mas, nesse caso, como ele não fala do produto desses termos, vai ficar melhor se a gente começar com o primeiro termo sendo x, o segundo já evoluir somente para a direita. Então você pode fazer x, que é o primeiro termo, vezes a razão, e continuar dali para a direita. Eu digo que nesse caso vai ficar um pouco mais fácil, porque ele fala de soma dos termos aqui, né? Ele está somando os termos 2 a 2. Então você pode dizer que o primeiro termo é x, se a razão for q, x vezes q é o próximo termo. O próximo termo aqui vai ser x vezes q de novo, o x que é o quadrado. Depois, x, que é o cubo. E o próximo termo vai ser x, q elevado à quarta. Tá? Desse jeito, vai ficar um pouquinho mais simples de você trabalhar com esses termos, e você vai ter aqui o primeiro termo que é A, o segundo termo que é B, e assim por diante. Então, tenta escrever a PG dessa maneira, tá? X, x que é o quadrado, x que é o cubo e x que é a quarta. Esse é o primeiro spoiler. Hoje tem 3 spoilers aí para te ajudar a fazer a questão sozinho, hein? Vamos lá. Segundo spoiler. Use somente o menor e o maior valor das somas dadas. Vou te mostrar por quê. Ele te deu um conjunto de várias somas dos termos 2 a 2. O que ele quer dizer com isso? Ele pegou todos esses termos da PG, A, B, C, D e E, e foi somando. Então ele somou A com B, sempre de 2 em 2, somando-se 2 a 2. A mais B e deu um resultado. A mais C deu outro resultado. A mais D deu outro resultado. E assim por diante. Todos esses resultados que ele obteve, sabendo quais eram os números A, B, C, D e E, ele reuniu aqui nesse conjunto. Mas, se você quiser usar todos esses valores aqui, você vai perder muito tempo, não vai te dar tanta informação a mais. Eu digo para você, você consegue resolver o problema usando somente o 40, que é a menor soma, e o 135, que é a maior soma delas. Por que isso? Porque ele falou que é uma PG crescente. Então vamos fazer um exemplozinho bem simples aqui, só para a gente poder entender. Imagine que você tenha, por exemplo, 1, 2, 4 e 8. Ora, se você tiver 1, 2, 4 e 8, você vai ter 4 termos aqui em PG, certo? Uma PG de primeiro termo 1 e razão 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se eu te disser que a menor soma desses elementos 2 a 2 é 3, você concorda comigo? 1 mais 2 vai dar 3. É uma PG crescente. A menor das somas sempre vai ser o resultado dos 2 primeiros termos somados, certo? Então você já sabe quais os termos você está somando no 40 aqui.
Nesse caso, a nossa soma daria 3, a menor soma possível. E a maior soma vai ser a soma dos dois maiores elementos, que no caso, 4 mais 8 daria 12, e nesse caso aqui, ó, a maior soma é 135. Se você tem duas variáveis, x e q, e você já vai ter duas somas para poder colocar numa espécie de um sistema, você não precisa usar todas essas somas intermediárias aqui não. Ó. Todos esses números que ele deu aqui ó, são inúteis para a gente. A gente vai conseguir resolver o problema usando somente o menor e o maior valor das somas que foram dadas. Tá? A partir daí já está praticamente resolvido o problema. Mas vamos para o spoiler número 3, porque pode dar uma enroscadinha no final lá. Quando ele fala, determine a raiz quadrada da média geométrica dos termos da sequência. Gente, vamos pegar uma outra PG, vamos dizer que a PG seja 1, 3, 9, 27 e 81. O que seria a média geométrica desses 5 valores? A média geométrica, a gente sempre calcula. Imagine a média aritmética, como é que seria, por exemplo? É somar e dividir por 5, certo? Isso seria a média aritmética. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81 dividido por 5. A média geométrica ela é bem parecida com a média aritmética, só que em vez de somar, você vai multiplicar os termos. É 1 vezes 3 vezes 9 vezes 27 e vezes 81. Só que em vez de dividir tudo isso por 5, porque são 5 termos, a gente vai fazer a raiz quinta do produto desses termos. Então, quando é uma média geométrica de 5 termos, você vai multiplicar e extrair a raiz índice 5. Se você tivesse 15 termos, você multiplica todos os 15 termos e extrai a raiz índice 15, certo? Isso é média geométrica. Mas eu digo para você uma coisa, fica mais fácil se você já souber. Imagine que você faça a média aritmética desses valores, tá? E você tem uma progressão aritmética. O termo central vai ser a média aritmética. Agora, no caso da média geométrica, por isso que ele fala média, o que está no meio. Se você fizer esta conta aqui, que é uma conta chata de fazer, porque envolve números grandes, né? 81 vezes 27 vezes 9 vezes 3 vezes 1, e ainda tirar uma raiz quinta desse valor, garanto para vocês, a média geométrica vai ter resultado 9. Por quê? Porque numa PG, quando você multiplica os termos e tira a raiz do número de termos aqui, índice, com índice igual ao número de termos, você vai sempre ter o resultado como média geométrica, o valor que está no meio da PG. Então, você não precisa fazer, nesse caso, se você encontrar quais são os números que formam essa PG, a média geométrica dessa PG, com um número ímpar de termos, é claro, né? Porque se você tiver um número par de termos, não tem um termo que está bem no meio aqui, né? Então, com número ímpar de termos, é igual ao termo central, o termo que está no meio, esse daqui que a gente chama de termo central. Termo que está bem no meio da PG, certo? Então a tua média geométrica, a média, não a raiz quadrada da média geométrica, tá? Depois vai ter que tirar a raiz quadrada. Mas a média geométrica desses 5 termos aqui, ó, vai ser o valor de C. Uma vez que você determinou os termos, o C vai ser a média geométrica. Tudo bem? Então vai lá, gente, agora com essas 3 dicas aí, dá um pause no vídeo e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Se não conseguir, a gente já resolve na sequência, tá bom? Tenta lá, dá pause no vídeo, pega uma caneta, pega um papel, vale a pena para a tua preparação, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho com a resolução. E aí, pessoal, agora foi? Vamos ver se você resolveu da mesma forma que eu, tá? Eu já coloquei aqui aquela nossa ideia de escrever primeiro termo, segundo, terceiro, quarto e quinto termos em função de x e da razão. Primeiro termo e da razão, certo? Então o a ficou x, o b ficou xq, o c ficou xq ao quadrado e assim por diante. Vamos usar essa informação que ele deu, que quando ele soma 2 a 2 os termos da sequência, ele tem esse conjunto aqui, do 40 até o 135. A soma, como a PG é uma PG crescente, a soma dos dois menores valores vai ser A mais B, certo? E essa soma é a menor soma possível, no caso vai ser o 40. Então eu posso escrever direto que x mais xq é igual a 40. Certo? A soma dos dois menores, A mais B, vai dar x mais xq igual a 40. Daqui eu já posso simplificar um pouquinho e dizer que, coloca o x em evidência aqui, ó, você vai ter x
que multiplica 1 mais Q, isso vai ser igual a 40. Vou deixar isso preparado, porque a gente vai usar daqui a pouquinho essa informação. Tá? E ele disse também que a soma dos dois maiores termos, portanto, a maior soma de todas é 135. Quais são os dois maiores termos? São o D e o E. Então, eu posso dizer que x vezes q ao cubo mais x vezes q elevado à quarta vai ser igual a 135. Certo? Daqui eu já posso tirar também, colocando em evidência tudo que eu puder colocar aqui, que no caso é xq ao cubo. Posso colocar em evidência x vezes q ao cubo, que multiplica, agora vamos pegar x ao cubo dividido por ele mesmo, vai dar 1, mais x que é a quarta dividido por x que é ao cubo, x dividido por x vai dar 1, q elevado à quarta dividido por q elevado ao cubo é q. E isso vai dar 135. Percebeu que existe nessa primeira e nessa segunda relações que a gente acabou de revelar ali a partir dessas somas? Percebeu que existem coisas em comum? Se eu olhar aqui, ó, esse x e esse 1 mais q, eles não aparecem exatamente aqui x e 1 mais q também? Então eu vou reescrever essa equação de baixo aqui, ó, essa daqui. Eu vou só dar uma melhoradinha nela aqui, ó. Agora sim, retinho. Eu vou dar uma melhorada nela e a gente vai pensar da seguinte forma. Q ao cubo, veja se eu estou escrevendo a mesma coisa, tá? Q ao cubo vezes x vezes 1 mais q é igual a 135. Você concorda que trocar a ordem aqui entre x e q ao cubo não muda nada? Estou multiplicando os termos, né? Mas esse x vezes 1 mais q, esse x vezes 1 mais q que aparece aqui, ó, eu sei o valor dele. X vezes 1 mais q é igual a 40. Então eu posso simplesmente escrever que q ao cubo vezes 40 é igual a 135. Então, eu posso dizer que q ao cubo é igual a 135 sobre 40. Da onde eu posso tirar, vamos colocar aqui em cima agora, essas retas aí. Então, eu posso primeiro simplificar, vamos dar uma simplificada nessa fração. 135 e 40 dividido por 5 em cima e por 5 embaixo, isso aqui vai dar 27, isso aqui vai dar 8. Então, já vamos deixar aqui embaixo mesmo. Posso dizer que q ao cubo é igual a 27 sobre 8, e, portanto, q é igual a raiz cúbica, passa a raiz cúbica para o outro lado, de 27 sobre 8. A razão vai ser raiz cúbica de 27 é 3, sobre raiz cúbica de 8, que é 2. Gente, a gente já tem agora a razão da PG. Se eu já tenho a razão da PG, eu posso muito bem pegar esta razão e voltar numa das duas equações. No caso, eu volto na equação mais simples, né? Para achar o valor de x. E aí o problema está resolvido, eu já vou saber quais são os valores, é só substituir aqui, ó. Então eu posso dizer que x vezes 1 mais a razão, só cuidado com as contas aí fracionárias, né? Que é 3 meios, é igual a 40. X vezes 1 mais q é igual a 40. Então, x vezes 1 mais a razão, que é 3 meios, é igual a 40. X vezes 1 mais 3 meios, se você tirar o mínimo aqui, vai ficar 2. 2 mais 3 é 5 sobre 2, igual a 40. Então, x vai ser 40 com 5 simplifica, fica 8 vezes 2, o x vai ser 16. Tudo bem, pessoal? Então, se você pensar nesse momento que você já tem o x e você já tem a razão, a partir daí, você pode tranquilamente escrever quais são os termos dessa PG. Quais são os termos que você tem? É x, que é 16. Agora, cuidado, x vezes a razão é 16 vezes 3 meios. Vamos fazer aqui, ó, 16 vezes
3 meios. Isso vai ficar 16 por 2 dá 8. 8 vezes 3 vai dar 24, certo? Então, vamos tirar isso aqui daqui. E você vai ter o próximo termo, que é 24. Você percebeu que para chegar no próximo termo, eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 2, certo? Então, 24 vezes 3 sobre 2. Primeiro simplifica por 2, vai dar 12 vezes 3, 36. O próximo termo, 36 vezes a razão 3 meios, vai dar 18 vezes 3, que é 54. E o próximo termo, 54 por 2 dá 27 vezes 3, vai dar 27 vezes 3, 81. Certo? Então você já tem a PG, A, B, C, D e E. Agora ele pediu, determine a raiz quadrada da média geométrica dos termos da sequência. Gente, raiz quadrada da média geométrica dos termos da sequência. Lembra que eu falei para você que a média geométrica seria a raiz com o índice 5, no caso, porque são 5 termos, de 16 vezes 24 vezes 36 vezes 54 vezes 81. E magicamente eu sei que fazendo todas essas contas, a média geométrica vai dar quanto? 36. É muito mais direto se você pensar que a média geométrica, quando é uma progressão geométrica, a média geométrica vai ser sempre, opa, aqui está em cima da foto, a média geométrica vai ser sempre o termo central de uma PG que tiver número ímpar de termos, tá? Pode fazer as contas aí, ou pode usar x e xq também, você consegue chegar nesse resultado, mas lembre disso, a média aritmética de uma progressão aritmética é o termo central. A média geométrica de uma progressão geométrica, média, é o termo médio, é o termo central, esse termo aqui, certo? Bom, agora, só cuidado, tá? Porque a média geométrica é 36, mas ele quer a raiz quadrada da média geométrica. Então é importante que você chegue aqui no final e não marque o 36 direto. A raiz quadrada da média geométrica vai ser raiz quadrada de 36. Imaginou fazer tudo isso e responder 36? Raiz quadrada de 36, que vai dar 6. E essa é a resposta que a gente vai assinalar no cartão de respostas, letra C. Tá bom? Gente, muito obrigado. Por favor, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. Se possível, também eu peço que você me siga no Instagram, para você poder receber todas as notificações dos próximos vídeos que a gente vai usar para resolver os próximos testes, tanto da PUC quanto de outros vestibulares também, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo, valeu, até o próximo vídeo.